Bem-vindo ao Raciocínio Aberto, comigo, André Luzardo. Nesse episódio eu tive o prazer de conversar com o Daniel Sotomayor Pereira, o presidente da famosa Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, ou ATEA. Essa foi uma conversa que eu há tempos queria ter, já que eu acompanho os trabalhos da ATEA desde pelo menos 2009. E envolve questões que eu considero particularmente relevantes no contexto brasileiro. Uma delas é a laicidade. Apesar dela existir no papel, na prática o Estado brasileiro comete inúmeras violações desse princípio constitucional. Em parte por desconhecimento. Muita gente não sabe o que significa uma separação estrita entre igreja e Estado. Não sabe da história desse movimento, que começou nos Estados Unidos, no contexto da independência e das várias e conflitantes denominações protestantes que existiam na época e que ainda existem. E ele foi encabeçado por pensadores crentes, não ateus. A ideia era justamente garantir a livre expressão de todas as manifestações da fé, sem privilegiar ou menosprezar nenhuma. Só depois, muito mais recentemente, que a ausência de crença no sobrenatural, ou seja, o ateísmo, começou a ter uma participação mais marcante nesse movimento. Enfim, outros pontos que a gente discutiu nesse episódio foram as diferentes variedades de ateísmo, a ideia de que o progressismo woke poderia ser um substituto para a religião, e os limites do próprio ateísmo como uma filosofia de vida. Espero que vocês gostem. Eu estou aqui com o Daniel Sotomayor. Daniel, muito obrigado por topar participar do podcast. É um prazer. Eu estava vendo aqui, cara, é muito engraçado. Eu não sei se tu vai lembrar. Eu estava olhando aqui meus e-mails. A primeira vez que eu falei contigo foi em 2009. Nossa. Eu te mandei um e-mail perguntando, deixa eu ver aqui. Era da Concordata. Lembra dessa história da Concordata com o Vaticano? Pois é. Não me lembro disso. Eu te mandei aqui, ó, o e-mail diz assim: prezado Daniel, a respeito da concordata entre o Brasil e o Vaticano, gostaria de chamar sua atenção para um website que contém informações muito úteis. Aí é aquele website que eu te mandei da Concordat Watch. Eu falei, então o seu papel é mais importante ainda do que eu imaginava. Essa mulher do Concordat Watch, ela me ajudou, assim, muito, porque eu realmente não tinha a menor ideia de como era o panorama dessas coisas no mundo. E me esqueci do nome dela, mas eu cheguei a trocar vários e-mails com ela. E não sei como ela tá agora, mas na época ela sabia tudo sobre o assunto. Eu que me achava esperto, ela sabia 10 vezes mais. Tinha um panorama de bastidores também, profundo. Sim. Sabia de tudo. Me ajudou muito na época que eu cheguei para Brasília. Até apagou a minha viagem para lá uma vez. Eu fui com a Roseli Fishman, se não me engano, uma outra vez. E esse site realmente é maravilhoso. Tu vê. Não, tu já sabia dele, porque aqui tu me respondeu. Muito obrigado, André. Você irá notar que eles têm diversos textos sobre o Brasil e o texto integral do documento, que ajudamos a traduzir. Ou seja, você já tinha, nessa época tu já tinha traduzido. Então já tinha contato com ela. Já tinha. E depois o segundo e-mail que a gente trocou foi um pouquinho mais em 2010. Foi sobre... Agora vamos ver se eu consigo achar aqui. Tá aqui. Eu te perguntei sobre uma reportagem na Super Interessante. Um jornalista da Super Interessante me mandou um e-mail e ele queria me entrevistar sobre um post que eu escrevi sobre aquele cara espírita. Como é que é o nome dele? Alexander Moreira. Que o cara é espírita, mas ele é professor de faculdade também, então eu escrevi, ele fala essas coisas desde muitos anos, né, que eu acompanho, que ele fala essas coisas tenta vender o espiritismo como sendo ciência. E aí eu te perguntei o que tu acha, se tu já tinha experiência, né, dando entrevista para Super Interessante, se eles, sei lá, se não que eu notei que tinha um certo viés já pro lado do Alexander esse, né? E aí eu te perguntei, assim, sei lá, se eles não vão dar um spin muito forte, assim, pro espiritismo. E aí tu respondeu que, olha, até agora a minha experiência foi boa. Seja qual for o spin, melhor com cético do que sem. É verdade, verdade. Muito verdade.
Então, tu vê, já desde 2009, mas não sei, tu lembra de alguma dessas interações? Não lembro. Eu só passo vergonha com a minha memória. Não, mas tu deve ter recebido um monte de e-mail também. Mas conta, eu também não sei, o que tu faz, qual é a tua profissão? Eu sou engenheiro civil, a minha área de concentração, eu sou mestre em engenharia de estruturas, e felizmente essa é uma área em que tem muitos altos e baixos, como tantas outras no Brasil, tem explosões e desaparecimentos. Pra você ter uma ideia, a empresa onde eu trabalho hoje eu acho que é a 4ª vez que eles me recontratam, porque nesses ínterins, o departamento onde eu trabalho, ele chegou a fechar. A empresa foi fazer, é uma empresa de engenharia, mas ela foi se concentrar em outros cantos da engenharia que ainda tinha mercado. Então, esse mercado, pelo menos para essa empresa, e claro que para muitas outras, sumiu e desapareceu várias vezes aí ao longo dos últimos 20 e tantos anos. Que saco. E o Estado. Eu pensava até que tu era advogado. Nada a ver. Não. Eu sei que não sou uma pessoa assim tão benquista por aí, mas nem tanto, né? Pois é, tu vê. Mas provavelmente você tirou essa impressão das muitas coisas que eu tive que ou conversar com você ou com outros a respeito de processos legais e de laicidade, porque foi uma coisa que me fez estudar muito. Eu comecei a aprender direito e até cheguei a pensar em fazer, porque quando a TEA começou a ter mais picos de demandas e a gente tentou buscar saídas do que fazer, como fazer, até não é exatamente um negócio, né, mas usando a nomenclatura da área, é difícil você gerir um negócio de uma coisa que você não entende, certo? Você não pode ficar lá, contratar alguém e dizer, faz aí, apertar um botão e as coisas acontecem. Não, você tem que entender o que está acontecendo, saber quais são os riscos, quais são as possibilidades de sucesso e fracasso em cada via que você tomar, né? E aí eu tinha que escolher os advogados que a gente ia contratar. Então tudo isso exigia um certo conhecimento legal nessa área bem específica, né, da laicidade, em algumas outras coisas em que a TEA se meteu. Então eu tive que aprender bastante dessa área. Hoje eu acho que conheço mais do que a imensa parte dos advogados e dos não advogados da área, como a gente viu recentemente. Eu imagino. E o que te levou, vindo dessa tua área, o que te levou assim a... Primeiro, fala um pouquinho do que te levou ao ateísmo. Tu já nasceu, assim, desde que tu te lembra, descrente, ou tu passou por um processo de desconversão? Como é que foi isso? Então, todos nós nascemos descrentes, né? Eu só tive a enorme sorte, não me canso de falar isso em todas as entrevistas, que eu acho que os meus pais nunca escutaram isso, pelo menos nas entrevistas, que eu tive a grande sorte de ter pais que não me doutrinaram. Porque a gente sabe que a imensa parte dos ateus, pelo menos aqui nas Américas, eles sofreram alguma doutrinação e depois saíram, né? Não sei muito bem como é na Europa. Na Europa eu acho que não deve ser tanto assim, mas por aqui é. E eu tive a imensa sorte entre os ateus, são pouquíssimos com quem eu já falei, que tiveram essa mesma experiência que eu. E a saída, você sabe, para grande parte é dolorosa e leva um tempo. E eu não tive que gastar energia mental e psicológica com isso. Para mim era natural. Acho que esse argumento que eu já vi proposto em vários lugares, acho que nunca teve um teste assim, mas se você simplesmente não doutrina uma pessoa dentro do teísmo ou dentro de qualquer outra religião, qual é a chance de ela cair num troço tão patentemente falso como isso? É difícil. Depois que as pessoas crescem, elas até caem em homeopatia, em astrologia e tal, mas em religião, não sei exatamente porque, acho mais difícil. Não sei se é porque é um memeplexo mais amplo, ou se ele é assim, mais inacreditável do que a homeopatia, mas é um conjunto de coisas que os próprios religiosos, eu acho que
esse experimento mental é importante, os próprios religiosos, eles reconhecem o pleno absurdo da imensa parte de todas as outras religiões, né? Que pessoa que é cristã, vivendo em qualquer parte do mundo, diria que o Alcorão não é uma besteira de ponta a ponta e uma besteira extremamente perigosa. E vice-versa, né? Todas essas histórias de nascimento virginal e abertura do Mar Vermelho, todas aquelas histórias, né? Se não houve uma oportunidade para te doutrinar quando você era criança, nos seus primeiros anos, é bem mais difícil você pegar uma pessoa depois. E os que pegam porque já existe, eu acho que a colaboração, um sujeito que se torna cristão mais tarde na vida, é porque ele está num meio em que o teísmo, de maneira geral, ele é socialmente bem visto. Se não fosse isso, eu acho muito difícil uma pessoa entrar nessa história voluntariamente, depois que ela já atingiu, no mínimo, a pré-adolescência. É muita besteira junta para o cara entrar numa dessas, especialmente se ele teve uma educação minimamente boa, porque nesse sentido eu me identifico muito com a engenharia, no sentido de ver o mundo com os olhos da ciência, digamos assim, de ver como as coisas clicam umas nas outras, a matemática, a ciência, os modelos, a experimentação, tudo faz um sentido enorme e tudo tem uma pilha monstruosa de evidências atrás, e você aprende a valorizar as evidências. Então, aprender a valorizar as evidências e ver como tudo faz sentido, e essas evidências são interlocking, não sei como é que tem uma boa tradução para isso. Se você tem uma boa educação, isso é muito claro para você, muito claro, desde a 4ª, 5ª série, como as coisas se juntam. E de repente vem, se você tem esse tipo de visão, crescendo desde o começo, de repente vem a história de uma entidade onipotente, onipresente, onisciente, uma promessa de um futuro melhor e não sei mais. Tudo isso é, obviamente, muito estranho ao mundo da ciência, e os próprios religiosos, eles reconhecem isso com todas as letras. Eles sabem que a ciência é altamente corrosiva pro pensamento religioso. E vice-versa, o sujeito que nasce com o pensamento religioso, ele tende a rejeitar o pensamento científico em grande parte das suas instâncias. Então, eu acho que esses mundos são meio que não comunicáveis mesmo, e que qualquer um deles que tenda a capturar o seu mindset, especialmente nos primeiros anos, tende a criar uma impressão profunda que, se não impede, dificulta muito a transição para o outro lado, qualquer um deles que seja. Sim, sim. Bom, então tu não teve assim um momento de desconversão, mas tu nunca chegou a acreditar assim? Olha, um pouquinho. No começo da minha adolescência, eu tinha umas certas, digamos, crises, para exagerar muito a palavra, porque sem conhecer absolutamente nada de ceticismo, sem você ter algumas daquelas ferramentas básicas, sem saber nada sobre falácias, e especialmente sem saber nada sobre tendências psicológicas à crença, a pessoa realmente fica muito perdida. No meu caso, e acredito que tenha sido o caso de muitas pessoas, o que me pegava era, mas tem 1 trilhão de pessoas acreditando nisso. O estúpido devo ser eu, né? Só pode ser. Não é possível ter 6 bilhões de pessoas erradas, né? Devo ser eu. Então, isso me incomodava muito, porque em grande parte das vezes, esse é um raciocínio que te conduz a boas respostas. Mas em muitas outras tantas vezes, não. E sem você saber do peso e da importância do viés de confirmação, né, da importância social de você, e do desconforto social de você ser o único num grupo que acredita numa coisa completamente diferente,
você realmente fica sem saber para onde correr. Então, eu tive um certo momento de despertar quando eu estava já no mestrado, para você ter ideia. Eu sempre tive a mente científica, voltada para a ciência, sempre me identifiquei como ateu e tal, mas ainda existia um certo desconforto para saber qual era o nome da minha patologia, né? Porque eu era o único. Aí, quando eu descobri o Skeptics Dictionary, nossa, aquilo ali lavou a minha alma, porque foi o primeiro canto em que eu encontrei todas aquelas coisas concentradas. E ali tem tudo, de homeopatia, ufos, teísmo, tem tudo. Eu li aquilo ali com uma sede. Eu me lembro, eu devia estar estudando, lendo artigos, escrevendo artigos, e estava eu lá só no Skeptics Dictionary, lendo que entrada isso, por entrada. Isso aí foi perto de 2000. Ok. Talvez uns 3 anos antes. Eu lembro que 2000 foi a minha defesa do mestrado. Então eu acho que deve ter sido talvez uns 3 anos antes. Nessa época eu já era mais ou menos a época da STR, por aí. E eu lembro que nessa época eu já tinha eu fiz uma extensão em jornalismo científico aqui na ECA. Já imaginando em um certo ativismo, pensando, bom, eu não consigo fazer nada. Qual que é a melhor saída em que eu posso atuar profissionalmente nessa área e que tenha mercado? Ingenuamente eu achei, o jornalismo científico, né? E aí fiz uma extensão de jornalismo científico, que obviamente nunca me serviu para nada, nunca nenhuma editoria ia me contratar para nada com o perfil que eu tenho. Ninguém quer contratar um cético. A exceção que a gente teve aqui foi a exceção das exceções. Não sei se você lembra, na época que tinha o cético e o mago, na finada da revista da Folha, teve alguns anos em que o Ricardo Bonalume tinha uma coluna, que era o cético, e na página oposta tinha o mago, que era a coluna do Paulo Coelho. Tu vê? Não lembro disso. Mas que eu saiba, na grande mídia brasileira, essa é a única vez que um cético foi contratado como tal. Sei. Vou te contar um pouquinho da minha história nisso. Eu fiquei até o ano 2000, eu saí do Brasil no ano 2000, por aí, eu acho que era. Exatamente no ano 2000, fui para a Grã-Bretanha e voltei no ano 2008, no final do ano 2008. E aí eu comecei o meu mestrado na USP em 2009. E o que me fez pensar em ateus, até então eu obviamente me considerava ateu, mas eu nunca nem levei isso muito a sério, não pensava muito a respeito disso. Foi ver, quando cheguei na USP, os grupos de religião que tinham lá, né? Grupos de estudo da Bíblia, tinha tanto católico quanto evangélico, mas o evangélico era muito maior. E aí eu resolvi começar a procurar, né, na internet coisas sobre ateísmo no Brasil. E eu lembro que era difícil achar. Então, eu não sei se nessa época, lá por 2009, eu não sei nem quando que a Ateia se formou. Então, conta pra mim como é que te levou a formar a Ateia e quando que isso aconteceu. A Ateia foi onde eu acabei... A melhor ideia que eu acabei tendo, depois de muitos anos, me debatendo, assim como várias outras pessoas, sobre... o que era possível ser feito no ativismo no país. As primeiras conversas começaram no extinto Fórum Cético. Eram ainda, se não me engano, um daqueles fóruns de e-mail do UOL, alguma coisa assim. Era coordenado pelo Jefferson Krusemark, do Rio de Janeiro. E aquela foi até onde eu saiba, a primeira coisa organizada que teve no país. E aí eu já na época eu já estava bem interessado em fazer alguma coisa, a gente trocava e-mails ferozmente naquela época, e aí eles me botaram como assessor de imprensa. Legal. Até que um belo dia eu dei uma entrevista para a Folha. E o cara, esse Jefferson, ele conduzia a coisa com mão de ferro. Eu
fui muito claro, muito contundente. Ele desautorizou a entrevista. E aí foi o fim para mim do Fórum Cético. E a busca continuou. O próximo passo foi a STR, que muitas pessoas vão lembrar, a Sociedade da Terra Redonda. Isso, essa eu lembro. Foi um marco para muita gente, inclusive para mim. E aí lá eu era o editor, tinha 4 áreas, né? Ateísmo, ceticismo, ciência e separação Igreja e Estado. Naquela época, eu ainda estava apostando mais no ceticismo do que em qualquer outra coisa. O meu interesse era fazer ativismo pelo ceticismo, porque eu acho que todo mundo reconhece que ele é muito maior do que o ateísmo e muito mais valioso, no sentido de que ele é mais básico, né? Ele é mais abrangente. Só que isso é só puramente do ponto de vista intelectual, digamos assim, filosófico. Do ponto de vista de efeitos práticos e de influência na sociedade e nas leis e nos costumes, o ateísmo é muito mais importante, porque ele choca mais as pessoas, porque os ateus são mais mal vistos. Ninguém quer saber a sua opinião sobre astrologia, entendeu? Isso não importa para ninguém. Muita gente, aliás, entre aspas, vê a astrologia como uma grande besteira que ela é. Mas isso socialmente, eu acharia ótimo banir a astrologia não legalmente, né, mas banir ela da vida social, cultural e intelectual da humanidade, assim como várias outras péssimas ideias. Acho que ela ficaria muito melhor para nós enterrada do que viva por aí. Mas na astrologia ela teria efeitos práticos mais limitados. O que aconteceria se a astrologia desaparecesse de um dia para o outro? Muitos departamentos de RH iam melhorar muito. Muitas sessões de psicologia iam parar de se focar nessas coisas, que você sabe os seus colegas como são. E é isso. Mas na questão do teísmo, imagina se a religião desaparecesse do dia para a noite. Imagina a bancada evangélica desaparecendo de dia para a noite. Imagina o país virando laico de verdade do dia para a noite. Isso faria só uma diferença, inclusive econômica, né? A universal desapareceria, a católica desapareceria, a concordata desapareceria. Então, o ateísmo, em termos sociais e de efeitos práticos, ele tem mais peso, digamos assim. E eu acho que é o caminho que consegue, por estranho que pareça, talvez ele consiga conciliar mais as pessoas do que o ceticismo. Porque você deve ter tido essa experiência, num grupo de céticos, você ainda encontra lá um cara... história da STR. O cara que era responsável pela... Eu acho que ele era responsável pela área de separação Igreja-Estado. Eu era responsável pelo ceticismo, eu acho que ele era responsável pela Igreja-Estado, que era a Libertas, e ele era um fã da grafologia. Ateu e não sei o que mais, mas fã de grafologia, assim como tem outros fãs de homeopatia, entre os ateus e tal. Então, o ceticismo é tão abrangente e exige um compromisso tão forte com o método científico que mesmo alguns ateus não chegaram lá, certo? O ateu é o cara que conseguiu chegar no ceticismo com relação ao teísmo. E tem muitas outras áreas em que o ceticismo se aplica, em que o método científico se aplica, mas que a pessoa cedeu às suas pulsões mais baixas de credulidade, né? Então, no fim das contas, ainda estou tentando responder a sua pergunta sobre a Terra. Por que eu estou falando tudo isso? Isso é minha grande introdução para dizer que eu cheguei à conclusão de que é extremamente improdutivo você tentar fazer ativismo do ceticismo. O melhor que não dá para fazer muito melhor do que os americanos já fazem, publicando tipo uma revista em um site. Eu acho que é o Skeptical Inquirer, não é isso? Uma coisa assim.
e que vai fazer o quê? Que vai pregar os convertidos, certo? Basicamente é isso. E isso nunca me atraiu. É legal e tal, você encontrar sua turma, todo mundo tem esse momento de dizer, nossa, você não faz ideia de quantos e-mails a gente já recebeu dizendo, eu achei que era o único, é a primeira vez que encontro gente assim, não sei o que mais. Eu acho que todos nós tivemos esse momento. Aí você descobre que tem essa turminha de 0,5%, 1%, 5%, né? Legal. Muito legal falar com essa turminha, mas depois de um tempo isso um pouco que cansa. Ok, já sei que não estou sozinho. Será que a gente consegue fazer alguma coisa? E, na minha opinião, a resposta é não. Se vira, aceite. Você não vai conseguir fazer nada, quem sabe os seus filhos, com o tempo e tal. Eu acho que nem uma gota no oceano eu consigo fazer. O meio da divulgação científica está tomado, não depende de você. O meio da educação, tanto a básica como a superior, está tomado, não depende de você. Não acho que dê para fazer nenhum progresso minimamente relevante. Então, mas no ateísmo eu tinha alguma esperança e eu acho que eu acertei, porque deu para congregar um número razoável de pessoas. Eu me decepcionei um tanto pela pouca importância, relativamente, que eu vi muitos ateus darem à questão da laicidade, como você sabe, porque a parte do ateísmo relativa ao ceticismo, eu também acho que não dá para fazer nada. Você distribuir folheto de porta em porta, ou fazer spam, ou fazer um belíssimo site, ou fazer material, atualmente agora, fazer vídeos no YouTube, ou no TikTok, ou o que for. Só se você encontrar um comediante, ou alguém com muito carisma e tal, que se dedique a fazer material nessa área, legal. Talvez você consiga algum impacto. Como eu consegui algum impacto, eu já recebi assim, dezenas ou centenas de e-mails de pessoas dizendo, graças a você que eu me desconverti, eu vi a sua entrevista, não sei o que mais. Tem gente que está perto da conversão ou da desconversão, mas que não conhece ninguém, não sabe nem o que é a palavra ateísmo, não tem a iniciativa de fazer uma busca no Google atrás disso e tal, e não vê muita importância nisso, deixa para lá. E às vezes basta uma pequena coisa para a pessoa começar a pensar, para dizer, não, peraí, isso aqui não faz sentido. Tem muita gente que tem só um vago desconforto com o teísmo, não sabe exatamente o que, por quê, todo mundo na família está nessa e tal, ela não sabe o que acontece. Então, o dia que a gente tiver um cara legal que consiga arrastar as pessoas, ótimo. O dia que a gente tiver dinheiro para contratar alguém assim também, ótimo. Mas essas duas coisas são difíceis. E então, no fim das contas, o que ficou é que eu, desde o começo, achei que o melhor que a TEA poderia fazer é se dedicar à laicidade. E, de fato, 10 anos se passaram e continua muito claro hoje, como na época, que a TEA é a única entidade no país que faz alguma coisa, de fato, pela laicidade. Você vê algumas pessoas e até algumas instituições enchendo a boca, falando de laicidade isso, separação aquilo e tal, mas na hora de pôr a mão no bolso, na hora de que seja fazer a assinatura num documento, só a TEA. Só a TEA. Sim. Não, eu queria... Vamos falar sobre laicidade, de fato, vamos tentar definir aí direitinho, porque essa é uma questão bem importante. Mas eu achei interessante, antes disso, eu só queria ressaltar o que tu disse, né, sobre ateísmo e a diferença entre ateísmo e ceticismo. E a minha experiência foi exatamente igual também. Eu vejo... o problema é que o ceticismo é uma coisa muito mais aberta, né? O ateísmo, tu pode ser ateu... O ideal seria a pessoa chegar ao ateísmo através do ceticismo, né? Mas tem muita gente que não fez esse movimento. Tem marxista, por exemplo, que é ateu porque é marxista, né? Aquela história. Então, de fato, eu tenho uma história. Quando eu fui fazer
eu comecei a fazer um doutorado em Portugal. Não deu certo, não gostei, mas enfim, quando eu estava lá, isso lá por 2000 quanto é que era isso? 2011, eu acho. Eu tentei buscar também, eu estava recém-vindo, né, da USP, e com a minha experiência lá com a Sociedade Racionalista USP, e eu tentei buscar alguma coisa parecida em Portugal, em Lisboa. E eu achei uns caras que se reuniam, se chamavam, como é que era? Bruxas Não Inflamáveis. Olha só. Era um grupo de ateus, assim, eles queriam, a ideia era, né, nós somos um grupo de ateu aqui, vamos espalhar o ateísmo em Portugal. Então eu fui lá, eu até dei uma palestra onde eu escolhi, olha só, eu escolhi aquele, eu não sei se tu já viu aquele documentário do Richard Dawkins, que ele fala, saiu por essa época aí, ele fala, eu acho que era Os Inimigos da Razão, acho que era esse o título, The Enemies of Reason. Pois então, ele fala sobre tudo isso, ele fala sobre ateísmo, mas ele fala também sobre homeopatia, fala sobre o pessoal que odeia energia nuclear, fala sobre orgânicos, esse monte de coisa. Cara, eu passei isso, era na reunião desses caras, que foi no centro de Lisboa, e eu não fazia ideia de quem é que estava lá. O cara, um dos caras que me chamou, e disse, não, André, vai lá, vamos passar esse videozinho, e depois tu fala, né, tu dá uma palestrinha aí. Ok. Quando eu fui dar a palestra, eu comecei a falar, eu queria ressaltar aqui, ó, a gente tá falando sobre ateísmo, mas a base, tu vê que o Richard Dawkins aí tá falando, é o ceticismo, né? E aí tem várias coisas que o pessoal como por exemplo isso, da energia nuclear e tudo mais. Cara, o pessoal começou a se levantar e ir embora. Depois eu fui descobrir que aqui era um grupo de marxistas. Todos ali eram marxistas, na verdade, o lugar que eles se reuniam era um lugar de esquerdistas portugueses, altamente marxistas, e a única razão que eles estavam abrindo espaço para o ateísmo era porque eles eram marxistas. Então, quando eu comecei a falar em energia nuclear e tal, que as empresas e tal, eles começaram a dizer, não, mas as empresas é que estão explorando e tal, sabe? Aquela história toda. Foi assim. Então, eu concordo contigo, eu acho até que justamente a ateia, o bom de focar nisso, né, que tu pode se unir pelo fato de que, olha, a gente é descrente, mas é só isso, né? A gente não acredita em nenhuma religião, só isso. O resto é com vocês. Aí, sei lá, se vocês quiserem ser cético, melhor, mas não precisa, né? E aí que entra o ponto da laicidade. Por isso que até sempre para mim ficou marcado a defesa do Estado laico. Na prática é a única coisa que a gente faz. Nada mais. Pois é, exatamente, era isso que eu acho que é o forte da ateia, né? Defender que qualquer estado, aqui nos Estados Unidos também, onde eu moro, é cheio dessas como é que se chama? Seriam organizações não governamentais, né? Que defendem certos direitos. Uma delas é justamente defender a separação igreja-estado. Mas tem muita gente que não entende exatamente onde é que está essa linha, né, de separação aí. Tem gente que acha que, por exemplo, a cruz no STF não viola a laicidade, porque, sei lá, é um símbolo... Cultural, exato. Quase como um cinzeiro. Exatamente. Não carrega outra coisa senão a ideia de que, sei lá, a pena de morte é horrível, uma coisa assim, sabe? Então, explica aí qual é definição de laicismo para ti e o que a ateia defende nesse sentido. Tá. Antes, me lembro de falar dessa palavra aí, laicismo. Um breve parênteses. No começo da ateia, uma das minhas muitas ilusões, ingênuo que eu era que a gente se focando na questão da laicidade, a gente poderia ser mais bem visto e, mais do que isso, colaborar com instituições religiosas que, na minha super ingênua opinião, só teriam a ganhar com isso, né? Quanta ingenuidade! Como eu era jovem e ingênuo, isso nunca aconteceu, certo? Não tem religioso defendendo a laicidade. Os que eu conhecia, assim, dá para contar nos dedos da mão, sobram muitos dedos. E não quero nem botar nessa conta os ateus que não defendem a laicidade, que é de amargar. E antes de entrar na definição, você usou a palavra laicismo. Cuidado, o laicismo
ele está para a laicidade, assim como o cientificismo está para a ciência. É a palavra que escolheram, os nossos inimigos escolheram nos dar para tentar criar um significado ruim. Entendeu? Então, ciência é bom, mas o que você está fazendo é cientificismo. Manja esse papo? Então, tem exatamente a mesma coisa com a laicidade. Não, a laicidade eu sou a favor, mas o que você está fazendo é laicismo. Tem essa. E qual é exatamente laicismo é laicidade que o cara não gosta, é isso. Que nem cientificismo é ciência quando o cara não gosta, quando pisa no calo dele, é isso. Nada mais, nada menos. Então, o que tem livros inteiros escritos a respeito, inclusive o meu, mas eu não tenho nenhuma formação em filosofia, não tenho nenhuma formação em ciência política, nem em direito. Então, para algumas pessoas, as minhas formulações vão poder parecer assim, muito rasas. Talvez eu esteja me denunciando, falando contra mim mesmo, dizendo que a coisa me parece terrivelmente simples. A questão da laicidade é absurdamente simples e todas as vezes que eu vejo alguém complicar é para tentar tirar uma lasquinha. É um pouco diferente de ciência. Ciência tem umas certas nuances, né? A questão da reprodutibilidade, a falseabilidade e não sei o que mais. Mas a laicidade é incrivelmente simples. Eu vejo que ela é uma decorrência inescapável da igualdade perante a lei. É só isso. Porque se todos são iguais perante a lei, como é que um Estado vai dizer, olha, eu tenho um time. O time do pessoal dessa religião é o time do Estado. Não pode. O Estado não pode ter time. O Estado tem que ser a organização que defende a lei e que defende uma lei, se ele for um Estado democrático, que defende uma lei em que todos os cidadãos sejam iguais perante a lei. Certo? Isso é o óbvio do óbvio. Então, não pode ter um Estado que diga que sou o Estado da Coca-Cola. Não pode ter um Estado em que nem nos tribunais, nem nas cortes, nem nas praças tenha um símbolo da Coca-Cola. Mesmo que a Coca-Cola vá lá e pague por isso. E se o Estado tiver que pagar com isso, com o dinheiro dos nossos impostos, pior ainda. Todo mundo percebe isso. Por quê? Porque percebe que existe uma parcialidade. E o ideal da democracia é a igualdade perante a lei. Então, como é que você faz para o Estado não ser parcial? Exatamente a mesma coisa que a gente faz com iniciativas comerciais. A gente diz, olha, existe um certo conflito de interesses de pessoas que estejam num grupo ou em outro. Então, para acabar com esse conflito de interesses e para que o Estado, que é pago igualmente por todos, não seja sequestrado como uma ferramenta para privilegiar alguns em detrimento de outros, você, para usar, eu acho que o melhor termo do que o do português, que não faz sentido para nenhuma pessoa, laicidade é uma palavra que eu nunca tinha ouvido até, sei lá, meus 20 e tantos anos. Porque é uma palavra que a igreja usa muito para separar o que é religioso do que é não religioso. Laico é não religioso. Mas essa é uma palavra extremamente nobre no vocabulário brasileiro. Ninguém usa. Ninguém usa. A não ser nesse contexto, não existe a palavra laico. E é só por isso, se você tem um mínimo de vivência de igreja em qualquer religião, especialmente na católica, lá eles te ensinam o que é laico. É o que não é religioso, certo? Mas como aqui no Brasil, pelo menos, não tem essa experiência, o que é mais fácil as pessoas entenderem é que o Estado laico é aquele que tem, aí ó, o grande mérito da expressão que surgiu lá nos Estados Unidos é a separação entre igreja e Estado. Isso, para mim, é uma palavra clara que tira do jogo esse pessoal que vem discutir o significado de laico. O que é laico? É aquele não religioso, ou seja, o Estado laico é o Estado separado da igreja. Tem um muro de separação
entre um e outro. É isso. Então, se eles são separados, isso exige neutralidade. E se exige neutralidade, você não pode agitar a bandeirinha, você não pode usar o bottom, você não pode usar a camiseta, e especialmente você não pode ficar dando dinheiro para os caras. É o óbvio da neutralidade. Então, até hoje eu não vi um único caso de pessoa ou instituição que viesse discutir definição de laicidade do Estado que não quisesse dizer, não, mas isso aqui pode. Todos os casos, a pessoa diz, não, mas laicidade não é isso. Porque não é uma palavra que está no vocabulário, então a pessoa diz, não, o Estado pode ser laico, mas não tem problema se ele pagar aqui essa boquinha da minha religião, não tem problema se ele pagar para fazer uma praça inteira em homenagem àquilo que eu considero mais sagrado. Não tem problema ele pegar e colar os meus símbolos em todas as casas legislativas, em todas as cédulas de dinheiro, em todas as moedas. Esse é o pessoal que é da mesma turminha do Guerra é Paz. Quais são as outras? Paz é Guerra, Guerra é Paz. Quais são as outras? Tem uma lista assim. Tem, é verdade. Verdade, é uma coisa com a verdade, né? Mentira é verdade, não. Mas enfim, tem uma lista de coisas assim lá do pessoal da novilíngua e dos do George Orwell. E nessa mesma lista tinha que estar laicidade pagar para fazer uma praça uma praça em nome da religião, pagar para fazer uma praça da Bíblia, usar o dinheiro público para promover a sua religião, entendeu? É o absurdo dos absurdos as pessoas dizerem que o Estado laico não impede que o Estado use o seu dinheiro para promover qualquer religião. É o fim da picada, é uma contradição clara e inequívoca. E aí, para não cair na contradição, eles tentam te enrolar da mesma maneira que os wokes te enrolar fazendo uma definição do absurdo. Não, se for ao contrário, não é racismo. Entendeu? É do mesmo nível essas defesas de laicidade. Não, mas laicidade não é isso. Tem laicidade que a gente paga. Não tem problema nenhum, não significa nada. Sim. Mas tem uma coisa, talvez aí, talvez para tentar salvar esse argumento um pouco. Uma coisa que vem disso, que eu já ouvi muita gente falar, que é confundir, né? Dizer, o Estado laico, o Estado é laico, ele não é ateu. Aquela história, né? Isso aí tu já deve ter ouvido várias vezes também. Mas, então, isso aqui eu queria te perguntar também. Será que uma das razões que os religiosos, as igrejas se afastaram da ateia, não foi por causa disso, talvez, porque talvez para tentar fazer uma coisa assim, seria melhor nem chamar de associação de ateus, né? Seria talvez melhor chamar de associação do Estado laico, ou associação de defesa do Estado laico. Porque, senão, talvez essa associação, né, do Estado laico com o ateísmo é porque, geralmente, quem defende o Estado laico são os ateus. O que não é verdade sempre, né? Na verdade, a separação igreja-estado, aqui nos Estados Unidos, quem fez foram deístas, né? Foram o pessoal lá, os Founding Fathers. Thomas Jefferson foi um dos maiores defensores dessa separação. E ele acreditava num Deus, né? Só que ele não era católico, digamos assim, não era nem protestante, ele era deísta, né? Que a gente sabe que ele tinha uma crença num superior, né? Num ser superior. Mas, enfim, no Brasil e no resto do mundo, praticamente agora, o laicismo está associado, né, muito com o ateísmo. Então, será que essa confusão não vem disso também? E será que a ateia não teria se beneficiado em ser chamado, em vez de ateia, sei lá, associação do Estado laico? Duas perguntas importantes. Talvez houvesse algum benefício se a gente se chamasse Associação pela Laicidade, uma coisa assim. Mas confusão não tem. Porque, como eu te falei, todas as vezes que eu vi alguém querendo mudar a definição de laicidade, era porque queria preservar a tetinha dele. Não, mas a praça pode, mas esse dinheiro pode, mas o crucifixo pode.
sempre querendo no sentido de fazer uma definição de separação em que eles não estejam separados, certo? Então, antes de fundar a TEA, talvez eu ficasse muito na dúvida sobre a sua pergunta se haveria algum benefício ou não. Mas hoje, para mim, está claríssimo que o que existe em todas as associações religiosas, e inclusive em muitos ateus, como eu te falei, é a falta de interesse na laicidade. Certo? Se descesse o anjo Gabriel aqui dizendo o Estado tem que ser laico, iam cobrir esse anjo de porrada. Certo? Não tem a menor dúvida. Que anjo o quê? Que foda-se. Não tem laicidade, não. Aqui nós é católico. É nós. Entendeu? Não tem isso, não. Sim. Entendi. Isso é forte. E aí entra aquelas questões, né? Mais, assim, também complicadas. Que por exemplo, queima a Catedral Notre-Dame, em Paris. O que o Estado deve fazer? Ajuda a apagar esse incêndio ou fica... O Estado laico, né, digamos, o Estado laico ideal de Thomas Jefferson, com o muro de separação. Na minha concepção, não deveria ajudar, né? Mas eu entendo as pessoas que dizem, mas esse é um objeto de arte, né? É uma coisa extremamente linda e que se encaixa na arquitetura de Paris e tudo mais. Ou seja, eu não quero... Eu tenho certeza que tu aprecia também a beleza dessa arte, né? É uma coisa bonita. Então, eu pelo menos, assim, eu tenho plena consciência de que é duro. Para mim seria muito duro também ver a Catedral de Notre-Dame, sabe, em ruínas, e sem o Estado ajudar, sabe? Pensar, olha, e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que, olha, se os cristãos realmente se importam pela essa religião deles, né, eles deveriam fazer uma vaquinha aí e pagar pela reconstrução da coisa, né? Senão, também não é tão sincera, assim, essa devoção deles. O que tu acha disso? Você falou uma coisa e depois mudou um pouco. Você falou... eu acho que você estava pensando o tempo inteiro na reconstrução. Essas são duas coisas diferentes. Primeiro você falou do incêndio. Tem que ir o bombeiro lá? Tem, porque ele vai. Se for na fábrica da Coca-Cola, o bombeiro também vai. Certo? Não, sim, até aí tudo bem. Eu falo na reconstrução. Isso. Serve para todo mundo. Isso. Agora, a reconstrução, eu também, por mais que me doa, sinto muito. Se os caras têm uma quantidade enorme eles têm um real estate lá monstruoso que vale talvez bilhões de dólares, considerando o valor artístico também, mas eles não têm grana para manter, passa para iniciativa privada. Pois é. E isso é uma coisa que acontece em todo mundo, e não só na questão dos edifícios religiosos. Né? Se o cara tem uma coleção de arte lá que vale milhões de dólares, mas ele não consegue manter, o Picasso dele lá tá mofando, então vende o Picasso, certo? Mas eles não querem, né? Eles querem ganhar dos dois lados, né? Digamos assim, eu tô jogando como advogado do diabo aqui, claro. Que eu tenho essa mentalidade também, mas eu acho que é duro, porque, por exemplo, tu tem questões de que o Estado vai, de qualquer maneira, financiar a arte, né? Vão fazer, sei lá, um prédio novo, tem que contratar um arquiteto, tem que decidir que tipo de padrão eles vão usar. Deveria, assim... Pois é, eu não consigo nem formular, porque realmente, né, o Estado não poderia fazer uma igreja, por exemplo, né, fazer uma coisa assim, eu acho que não dá. O que eu quero chegar é que realmente essa arquitetura católica, protestante e tudo mais, a arquitetura religiosa de modo geral é bonita, né? E as pessoas até, eu acho que querem ver mais disso. E elas ficam divididas no fato de que quando o governo resolve fazer uma obra de arte, uma coisa pública, geralmente, pelo menos nos últimos, 100 anos, tem saído cada coisa feia, horrível, sabe? E às vezes no nome de ideologia também, né? Ideologia da, arquitetura moderna, que tem que ser contra, né, os padrões do passado e tal e tudo mais. E o governo financia isso. Então por que o governo não pode financiar, uma obra de arte religiosa que vai ser muito mais linda? Sabe? Foda-se que é da religião.
Desde que é uma coisa tão bonita e tal, a beleza da arte se sobreporia, digamos assim. O que tu acha desse argumento? Não dá. Se a Coca-Cola fizer um super estádio, lindo, maravilhoso, o Estado pode bancar? Todas as vezes que alguém me propõe uma pergunta teórica, tira a religião e bota a Coca-Cola no meio. Eu nunca vi alguém dizer que o Estado tem que pegar e bancar qualquer coisa que tenha a ver com os bebedores de Coca-Cola. Mesmo que não seja um dinheiro que vá para a fábrica. Uma fonte de Coca-Cola. Não precisa nem ter o nome Coca-Cola. O Estado pode bancar uma fonte de Coca-Cola? Não pode. Mas me explica, aí eu não conheço exatamente as minúcias legais disso, mas tem obras, né, que o Estado faz em parceria com a Coca-Cola. Por exemplo, em Porto Alegre eles fizeram toda a promenade lá na frente do Rio Guaíba, foi feita em parceria com o Uber. Aí eu não sei quanto de dinheiro que entrou do Uber, quanto de dinheiro que entrou da prefeitura. A questão da propaganda, eu não vejo problema nenhum. Você, por exemplo, você tem muitas parcerias público-privadas em rodovias, em todo tipo de coisa, só que aí bota no papel. É grana, entendeu? Você quer fazer uma parceria, todo mundo vai fazer as contas de quanto você vai ganhar e quanto o Estado vai gastar. Então vamos botar no papel. Só que em todos os casos da religião, a religião só ganha. Ela nunca põe... não é que o Estado vai receber X. Não. Sempre sai do Estado para ir para a igreja. É aquela tal história, né? Quando o fiel chega na igreja pedindo ajuda, é diferente quando a igreja pede ajuda pro fiel, né? Quando o fiel pede ajuda para a igreja, eles vão orar para você. A igreja pede ajuda para o fiel, aceitamos dinheiro, cartão ou cheque. Certo? Então tem que ser uma via de duas mãos e botar tudo no papel financeiramente. Tem que ser um negócio como qualquer outro. Que ele, por exemplo, ele concede a operação de uma rodovia para uma empresa privada. Essa empresa vai ter que gastar sei lá quantos milhões para manter ela num estado mínimo que vai estar perfeitamente descrito no contrato, que pode ter X buracos por ano, em X tem que ter ambulância de X em X quilômetros e não sei o que mais. Tem uma série de cláusulas contratuais que eles vão ter que cumprir. Mas no caso da laicidade do Estado, nunca é assim. É sempre o Estado dá e os religiosos recebem. Mas tu sabe que tem, já deve ter visto também, né, essas comunidades terapêuticas e tal, o Estado fez, eu acho que justamente um acordo desses assim, né, a igreja vai proporcionar uma terapia, né, uma ajuda aos drogados, por exemplo, que aí chamar de terapia já é uma grande... Claro. Uma grande concessão sua. Mas nem vamos, assim... Claro, dá para questionar total se a efetividade, né, a eficácia desse tipo de tratamento, mas vamos supor... Porque também dá para questionar a eficácia da psicanálise, né? E tu vê que um monte de gente aplica isso. Mas, enfim, vamos supor que, sei lá, tem alguma eficácia. O Estado faz isso, ok? E justamente nesses termos que tu disse, porque eles vão proporcionar um serviço para a sociedade. Então, em teoria, poderia até ser, né? Sei lá, se a igreja se propõe a construir uma igreja bonita, uma praça, né, bonita, para a sociedade, dá algo em troca, não sei, o Estado tem o direito de usar aquela igreja também como ele quiser e tal, coisas assim. Talvez pode ser que haja um acordo aí que win-win situation, né, que beneficie os dois lados. Eu não sei, eu só tô levantando aqui a possibilidade. Todos os casos que eu conheço, que eu ouvi falar até hoje, são casos de benefício claro para a igreja, para os religiosos, para os fiéis. Sim. Sim, esse é o problema, né? Que eles não dão nada em troca. Queria voltar um pouquinho, então, para a história da Teia, porque houve um episódio aí que marcou, assim, todo mundo que seguia, que foi a página da Teia no Facebook, né? Que tinha o quê? 1 milhão de seguidores? Quanto era? Não lembro agora, mas era um número, na época era bastante expressivo. Era grande.
E aí, e caiu, né? Sumiu total. Então, assim, me fala um pouco, assim, junto esse momento, mas também se tu tem outros momentos bons e piores momentos da Ateia, o que te lembra, assim, o que tu vem à mente? Bom, é o seguinte, né, para quem não sabe, houve um dia em que a liberdade de expressão era um bem quase que universalmente reconhecido como tal, fora do Irã e da Al-Qaeda. A liberdade de expressão era nossa, realmente, era uma coisa básica, assim, tipo democracia, liberdade em geral, né? Paz mundial, liberdade de expressão estava nesse nível. E a gente estava no Facebook nessa época, assim, 2 ou 3 séculos atrás, aparentemente, em termos culturais. E então, até quando começou, o Facebook tinha uma liberdade de expressão significativa, e a gente começou, eu não lembro exatamente como nem porquê, mas talvez por uma questão de a gente ir seguindo o feedback, a gente notou que as postagens mais fortes tinham muita repercussão. Uma ou duas chegaram até virar a notícia. Eu não lembro exatamente agora qual foi uma notícia com eu acho que foi um avião de jogadores que caiu, e a gente fez uma postagem, eu acho que no mesmo dia, não lembro exatamente como, falando, eu acho que eles tinham agradecido a Deus, alguma coisa assim, e a gente caiu matando nos caras agradecendo a Deus. Sim. Ai. Aí já viu. Mas enfim, essas postagens, elas faziam muito sucesso. Às vezes a gente tinha algumas ideias fantásticas, outras nem tanto, mas em geral as mais fortes eram as com mais sucesso. E isso foi trazendo seguidores para a página com um ritmo bastante alto. E já naquela época, o site, como acontece em quase qualquer lugar hoje, né, já era uma época em que a atenção online estava saindo. Houve uma época em que só existiam sites na internet. E toda a atenção da internet era voltada para sites, porque era tudo que existia. E com o tempo isso virou, esse jogo virou, e a imensa parte ficou voltada para as redes sociais e para as redes nem tão sociais, tipo YouTube, TikTok, essas coisas. E então o site da Atea nunca chegou a ter muita relevância, como hoje não sei se existe algum site que seja muito relevante em termos de tráfego, em termos de influência social, em termos de talvez um pouco sites de notícias, porque as pessoas são obrigadas a ir lá, mas mesmo assim o site de notícias tem as notícias no YouTube, tem em outros lugares, no Face. Então o site da Atea nunca foi uma grande ferramenta, mas o Face era a nossa cara online, e a gente estava subindo, e aí nessa subida a gente pegou o começo das restrições do Facebook, que foram ficando cada vez mais draconianas e tirando cada vez mais postagens do ar, até que uma hora, como todo mundo conhece essa história, vai tirando cada vez mais postagens, tirando cada vez mais, até que uma hora ele te corta e não volta mais. E é isso que aconteceu. Assim, total, não... Total, irreversível. Irreversível. A gente podia ter continuado, aberto outras e não sei o que mais, mas se não fosse para continuar daquele jeito, provavelmente seria um trabalho pouco eficaz. Vamos ficar fazendo piadinha assim, aguada? Sim. Pra quê? Mas assim, das críticas muito que eu ouvia da Ateia era justamente isso, que as piadinhas tinham tomado conta, né? E assim, o que eu vou te dizer? Da minha própria perspectiva, eu também
acredito que liberdade de expressão, né? A pessoa fala a piada que ela quer e tudo mais. E eu também era muito de fazer piada com espiritismo, até hoje faço. Mas eu lembro que, assim, o que eu ouvia mais reclamação foi quando eu fazia piada do espiritismo, por exemplo. E o espiritismo é particularmente bom de se fazer piada, né? Mas o que a gente pode fazer? O fato é que é difícil isso. Como é que tu vê? Porque eu acho esse negócio da piada, de tirar sarro e tudo mais, tem o seu valor, mas também afasta muita gente, afasta a gente mais séria, né? E tem esse trade-off, assim, esse perde-ganha aí que, não sei. Certíssimo. Não, você tá certíssimo, tem um trade-off, mas o que eu ia fazer, não vou dizer nem com uma dúzia. Digamos que eu atraísse 100 pessoas sérias, ou 1000. O que eu ia fazer com 1000 pessoas sérias? Nada, ficar trocando figurinha e ficar pregando para os convertidos como a gente fazia na STE, como a gente fazia no Fórum Cético. Lembra da SBCR? Lembro. Do Sabatini? Mesma coisa. Ficar trocando figurinhas entre iguais, causar impacto zero na sociedade e só tentar, só para manter os puritanos, só para manter os puritanos do PR, do Public Relations, dizer, não, somos uma instituição séria, então toma aqui um Facebook sério, para não acharem que nós somos crianças e ficamos só fazendo piada. Ok, ia atrair essas pessoas e o que a gente ia conseguir com isso? O carimbo de seriedade. Foda-se o carimbo de seriedade, não tô ganhando nada com isso. Eu acho que nesse trade-off é muito mais vantagem eu ter 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, em contato com o ateísmo, até achando que a gente chutou o balde, achando que a gente foi longe demais, mas mantendo um pouco a gente na pauta, fazendo as pessoas pensarem, incomodando um pouco, porque o papel do humor, em grande parte, nesses casos, é incomodar, é gerar um certo... expor contradições e coisas assim. Eu sou muito mais esse 1 milhão de pessoas, que inclusive nos trouxe muitos associados para a TEA. Como é que a gente ganhava associados? Era através da página do Facebook, que fazia as pessoas saberem que existe uma TEA. O que eu vou fazer com 1000 pessoas sérias? Quantos associados eles vão me trazer? Nenhum. Eu acho que todo mundo que tem uma página na internet, particularmente nas mídias sociais, tem que achar uma solução para esse dilema, né? É um dilema de todos. Na minha é a mesma coisa, em qualquer página que eu já tentei me meter, o dilema é esse. Eu vejo que páginas de ciência, por exemplo, o dilema é quanto fotinho de bichinho eu vou postar, quanto fotinho do espaço eu vou ter que postar para atrair. Porque se tu começa a postar conteúdo de verdade, morre, né? Claro. Morre. Tu tem meia dúzia de seguidores e tudo mais. Essas páginas que a gente vê, as páginas de ciência grandes, é puro meme de bichinho, é puro meme do espaço sideral, é puro meme do Carl Sagan falando pela 1000ª vez, né, que somos um pequeno ponto pálido azul e tal. Sabe? Esse tipo de coisa. Eu vejo que o dilema da TEA talvez era esse, né? Justamente de manter um monte de gente sem perder a seriedade. Mas é difícil, né? Que discussão séria eu vou fazer sobre ateísmo no Face? Nenhuma. Certo? Quantas pessoas eu vou atrair para a laicidade com um Face aguado? Nenhuma. Eu não tenho a solução, honestamente, eu acho que é duro isso aí, realmente é duro. É uma coisa que eu, no dia a dia, também vejo com a minha página, eu não sei. Eu peco muito por isso, porque eu não posto, né, fotinho de coisa e tal, mas às vezes eu posto uma coisa a mais, tiro um sarro, alguma coisa e tal. E uma coisa que me fez um pouco parar com essa história de ficar tirando sarro de homeopata, por exemplo, e tudo mais, foi agora o lance do Covid, né? Quando eu vi que, assim, a coisa virou, assim, 2 campos igualmente irracionais, né? Tinha o campo dos anti-vacina, mas tinha o campo dos anti-vacina, né? Que era daí qualquer coisa, tu não podia falar nada sobre a vacina, que meu Deus, tu é negacionista, tu é anti-vacina, tu é não sei o quê, não podia falar nada contra lockdown, que meu Deus, tu não é cientista, tu é negacionista, né? Da ciência e tudo mais. E eu não queria botar lenha nessa fogueira aí, sabe?
E é fácil de fazer isso. Era muito fácil eu ficar só postando coisa de que a Suécia matou todo mundo, né? A Suécia é o vilão e tal, mas não é verdade, né? Então, eu parei um pouco até de tirar sarro com homeopata, com antivacina e tudo mais, porque olha, se eu puder ganhar meia dúzia deles numa conversa, respeitando, sabe, os caras, num papo mais assim, sem tirar sarro deles, eu acho que, pra mim, pessoalmente, eu tô preferindo, pelo menos nesse momento, sabe? Pode ser que eu mude. Com relação a isso, eu vi muito poucas pessoas falando que o profeta Sagan estava certíssimo mais uma vez. Que grande parte da comunidade cética viu a possibilidade desse tipo de Armageddon chegar, e ele chegou. No sentido de que, olha, vocês ficam aí brincando de homeopatia, de não entender a ciência. Uma sociedade que segue esse rumo vai se espatifar, né? E foi exatamente o que aconteceu. A primeira vez que chegou uma crise que exigia pessoas pensando de acordo com as evidências, para usar uma péssima tradução em inglês, falhamos miseravelmente e pagamos um custo altíssimo por isso. Pois eu também acho. Né? Eu também acho. O problema que isso nos trouxe empalidece em comparação com o problema da astrologia, da homeopatia, da acupuntura somados. Não é nada. Então, por isso que eu vi, né, que o campo científico se tomou assim de uma maneira, para um pensamento único, para uma coisa grupal, completamente racional, sabe? Que os caras não podiam avaliar as evidências, assim, era simplesmente, não, o lockdown é bom e não existe custo, ou se tem um custo é minúsculo, sabe? Como é que tu pode colocar o preço numa vida humana, por exemplo, sabe? E vamos lá, e é isso aí. Porque, claro, a gente sabe, né, que houve muitas pessoas que, de fato, assim, também negaram cegamente. O Bolsonaro foi um dos grandes, né, espalhador de bobagem nesse sentido. E aí ajudou a fazer essa polarização toda. Mas vem cá, quantas pessoas que realmente, assim, tinham realmente uma dúvida sobre as vacinas, sabe? Isso é uma coisa nova, envolve RNA aí, né, sei lá, como é que é essa história? Não é melhor conversar com essa pessoa, assim, numa boa, ao invés de sair dizendo para ela direto de que ela é uma antivacina, sabe? Isso aí, não sei, me parece uma estupidez agir assim, de já sair, sabe, atirando. Você tem alguma dúvida de que esse tipo de movimento e essa tendência generalizada são uma consequência única e direta da como vamos chamar, da praga woke? Eu não consigo achar nenhuma outra explicação, porque essa história de pensamento único é perfeitamente woke. Essa história de vilanizar o outro é perfeitamente woke. Essa história de silenciar a oposição é perfeitamente... Todos os sintomas, todas as características desse movimento que você citou agora, todas elas você encontra uma por uma muito claramente na praga identitarista, entendeu? Então eu não consigo ver nenhuma outra explicação para esse tipo de coisa acontecer que não seja um grupo científico e de mídia e de governos, muitos governos, já perfeitamente, que às vezes nem sabiam que estavam tão alinhados ideologicamente, que de repente aconteceu, digamos assim, não havia existido nenhum experimento real na vida prática que testasse a allegiance, a lealdade de todas essas pessoas a esse pensamento, e de repente apareceu isso e todo mundo começou a marchar exatamente naquele passo.
Eu concordo, porque eu noto que foi justamente isso, sabe? Foi um feedback, assim, que a coisa foi muito rápido, né? Bastou assim, dizer uma coisa, o Trump falar da cloroquina, o Bolsonaro imitar ele, que aí já o pessoal da ciência já, não, mas, esse pessoal aí, ele é de direita, né? E eu sou woke, sei lá, eu sou mais esquerdista e tudo mais, então eu tenho que dizer não. E aí já entrou aquele círculo vicioso, né? Que um começou a se separar mais do outro, e aí era assim, era só pra falar qualquer coisa, só pra ficar do outro lado, né? Então não deixou de ser sobre evidências e começou a virar sobre allegiance política essa, né? É sobre isso. E tá tudo bem. Mas então, é por isso que tu vê, até pessoas como o Olavo, por exemplo, né? Que o Olavo, uma pessoa que, assim, em quase todos os sentidos que eu consigo pensar, obfuscou muito esse pensamento, até sobre laicidade e tudo mais, no Brasil, mas eu vejo que eu não posso agora chegar e dizer que isso foi uma coisa completamente negativa, sabe? Porque se o pessoal que não concordava com a esquerda, por exemplo, não podia falar o que eles pensam na universidade, não podiam falar o que eles pensam no jornal, na internet até, sem ser bombardeado, o Olavo, assim, ele deu um espaço, digamos, para essa gente. Não é a saída ideal, né? Tá longe de ser, muito longe de ser a saída ideal. Mas eu via como várias pessoas ali, era uma reação contra a loucura essa woke, né? Se retroalimentava, né? Obviamente, eu não sei o que é reação, o que é ação ali, mas se retroalimentou essa história. Então, eu prefiro hoje em dia até o pessoal que... Eu tenho muitos seguidores da minha página, por exemplo, que são abertamente de direita, sabe? Mas não nego a ciência, já vi ali, gente. Ou que tá indeciso, sabe? Não sabe exatamente qual é a posição. São de direita, mas não negam a ciência, não. Ok, mas é que... Mas tu vê, na cabeça, claro, na cabeça das pessoas virou agora, né, essa associação, assim. Uhum. Tu vai fazer o quê? Sabe? Essa é a loucura. E muito pouca gente justamente sabe que a esquerda nega tanto quanto a direita, né? Mas em outras coisas, claro, obviamente, outras coisas. Então, não sei, hoje em dia, assim, a minha abordagem do ateísmo também é essa. Eu entendo esse dilema que tu tem, né, de atrair o pessoal pro ateísmo através do meme, da piadinha ácida e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu vejo também aquela coisa de atrair também o pessoal aí, né, o pessoal que quer uma alternativa ao woke, por exemplo, né, mas não quer o Bolsonaro, não quer o Olavo de Carvalho, sabe, que é uma coisa assim, e não vê qual é essa alternativa, sabe, esse é o que eu te digo. Existe, claro, mas no Brasil é pouco conhecida, sabe? Então, enfim. Isso me leva, aliás, esse pensamento me leva a te perguntar sobre o que a gente acompanhou, então, tudo, os neo-ateus, né? Que até esse nome é, sabe, uma bobagem. Você quer chamar uma coisa de besteira, é que nem o ismo, que é sempre o movimento dos detratores, o neo também. Neoliberal, por algum motivo, é muito pior do que o liberal. Neo-ateu, por algum motivo, é muito pior do que o ateu. O neo-ateu, né? É muito pior, então, mas aí vieram esses caras, o Dennett, o Dawkins, o Harris e o Hitchens, e subiram e desceram também, né? Porque hoje em dia já se ouve falar muito menos desse pessoal. Tu acha que tu viu? Tu viu algum pontos bons e ruins do movimento neo-ateu? O que tu acha? Eles fizeram um grande sucesso, na minha opinião, quer dizer, especialmente o Dawkins, né? Eu acho que mais do que todos, né? Ele teve no número 1 aí das paradas por um bom tempo, virou uma personalidade. Os outros muito menos, né? Eu acho que o grande mérito deles foi esse. E, em segundo lugar, eu acho que eles vieram, todos eles têm, não por acaso, o sucesso deles, todos eles se comunicam muito bem. Cada um a seu estilo, mas todos eles são excelentes comunicadores. Mesmo que você não goste do que eles estão dizendo, os livros deles, assim, fluem
maravilhosamente bem. Eu queria escrever como eles. Então, essa foi uma confluência maravilhosa que eu ainda não sei como explicar como é que esse pessoal explodiu. Não sei, não consigo ver isso acontecendo de novo tão cedo. Não vejo espaço, nem motivo, nem outras pessoas para substituir eles. A única coisa de ruim que eu vejo é que não foi tão grande quanto eu gostaria. Só isso. Queria que tivesse tido 10 vezes mais impacto. Foi uma onda que passou. Foi, mas tu não acha que, por exemplo, eles não são, né? Nenhum deles, de fato, até agora, eles são vistos até como contra o movimento woke, né? Contra os progressistas e tudo mais. Eu acho que o próprio ali, quem era mais até talvez de esquerda, digamos assim, era o Sam Harris, mas o Sam Harris vive falando contra os identitarismo e tal, ele é bem contra esse tipo de coisa. E a história toda, para mim, pelo menos, é que começou com esses caras, tudo bem, mas foi dominado pelo movimento, pelos princípios do movimento woke, né? Tu lembra da história do Atheism Plus, ateísmo mais, né? Tu lembra dessa história? Não lembro. Poxa, então, foi lembra, mas tu vai lembrar desse episódio, que foi, eu acho que um marcador de águas, quando aquela Rebeca, não sei das quantas, escreveu... De assédio sexual. Isso, no elevador, que ela estava num congresso, né? E aí ela entrou no elevador, um outro cara entrou no elevador junto com ela, e tava só os dois no elevador. E o cara então convida ela, gentilmente, até onde todo mundo sabe, ela mesma admitiu que ele foi gentil, convidou ela para tomar uma coisa no quarto dele. E ela então escreve no blog, rapazes, né, não façam isso, porque tu me coloca numa situação ali, né, de tal, horrível e tal, isso é um assédio, uma coisa assim. E o Dawkins escreveu, né, nos comentários, dizendo, que horror. Imagina a pessoa que tá, sei lá, uma muçulmana, né, que tem que ter, sei lá, circuncisão feminina no coisa, não é nem, sabe, essa mulher, então, não se compara, sabe. E aí estourou, né? E aí deu essa divisão, assim, entre o pessoal que era o ateísmo plus, esse que era, como é que é? Era ateísmo, o mais era de que eles iam colocar social justice, né? Justiça social na história. Acredite se quiser, eu não peguei isso, não acompanhei. Tu vê? Foi por aí, foi por 2010, eu acho. 2010, 2011. E aí se separou muito. As conferências ateias, essas eu lembro que, aqui, né, no exterior, no Brasil, eu não sei, até tenho que te perguntar, mas no exterior foi isso, que separou muito a comunidade, assim, que tinha se juntado por causa dos neo-ateus, né, do Dawkins, do Dennett e tudo mais, se separaram porque começaram a dizer que o Dawkins era machista, era sexista, aquela história toda. E aí, e até hoje, né, tem gente que acusa o Sam Harris, né, de ser também, porque o Sam Harris já defendeu Israel, digamos assim, defendeu entre aspas, né, mas e tem o prêmio do Dawkins, né, que foi tirado, né? Isso, exatamente, todo esse, exato. Quem se safou até foi o Dennett, porque acho que ele nem fala muito, né, já tá bem velho, ele, né, esse se escapou de qualquer acusação, mas os outros o Hitchens também, porque ele morreu cedo, né, 2011, 2012, ele morreu, saiu da história. Mas o Dawkins e o Harris já foram acusados de tudo que é coisa. Então, como é que foi isso no Brasil? Pode-se dizer, o que você está me dizendo tudo é, em parte, uma certa novidade, porque eu não acompanhei muito isso. O que aconteceu uma coisa próxima do Brasil, agora que você está dizendo, porque, até onde eu saiba, a LIS, a Liga Humanista, eu sei que você é mais próximo deles, mas eu nunca soube de nada assim mais palpável que eles tenham feito. E eu soube que lá dentro, o que ele falou pelo menos, é que ela foi completamente tomada pela turba woke, que pegou todos os cargos e metade saiu, metade expulsou ele, não sei o que aconteceu, mas teve uma cisão desse tipo baseada no fato de que eles são Midas ao contrário, né? Eles querem sequestrar todo tipo de instituição na qual eles tocam, tem que se tornar uma escrava das causas deles, né? Senão não vale. E na LIS aconteceu exatamente isso, pelo que o Eli fala,
e não sei exatamente como terminou essa história. E o Eli na época, ele, pelo que eu entendi, ele se identificava mais com a esquerda. Aí veio a maré dos iluminados, e parece que isso fez parte de ele acordar e pular fora. No meu caso, a maré dos iluminados saiu da Terra. O pessoal me viu como nazista, fascista e eletricista. Mas por que o que deu a ideia que tu era nazista, fascista? No primeiro turno eu votei no Amoedo. Aí já começou, né? Sempre fui extremamente crítico da esquerda e agora cada vez mais. Um pouco depois disso eu comecei a descobrir, hoje em dia sou fã de roxo do Milton Friedman, esse nazista, fascista. Aí já é demais, né? Aí não dá. E até hoje a gente tem a nossa página e o nosso grupo da Terra, eles tinham ficado na mão de uma pessoa que a gente confiava muito, que é a Bruna, que aparentemente pelo fato de eu ser nazista, ela sequestrou os dois e ficou em poder deles por alguns anos. Ela devolveu a página, eu acho que 2 meses atrás, mas mantém o grupo porque ela acha que eu não sou capaz, que eu vou levar o grupo para os confins do liberalismo ou alguma coisa assim pior do que isso. E o nosso vice-presidente também, um belo dia, deixou uma caixa com todos os documentos que ele tinha, que ele cuidava disso. Eu estou fora. E isso só para deixar bem claro, não tenho um grande orgulho disso, mas faria isso de novo. No segundo turno eu votei no Bolsonaro. Continuo achando que hoje continuo achando que foi a melhor opção. E naquela época, no segundo turno, todo mundo, foi uma das primeiras vezes ou talvez a primeira que houve uma polarização mais forte, né? O voto no Bolsonaro, todo mundo sabia que era um voto anti-PT na imensa parte, depois evoluiu para outras coisas, etc. Mas aí você já sabe, né? Pronto, fazer uma coisa dessas, nada é pior do que isso, né? Pois não, aí não tem salvação. Não tem salvação. Então a Terra eu fiquei sozinho na Terra, porque todos os outros eram woke demais para ter qualquer contato comigo, porque você sabe que contagia, né? Sim, contagia. É que nem uma doença, assim, né? Venérea. É uma coisa horrível. Mas tu vê, pelo menos a religião tem isso, né? A religião tem salvação. Tu pode, assim, pagar pelos teus pecados. Na religião do justiça social não tem salvação. Não tem nenhuma salvação. Não tem. Uma vez que tu caiu, né, no pecado, tu nunca mais volta. Tu vê, interessante isso que tu falou. Mas então, eu não sabia dessa história. Mas a TEA continua ativa. Tu é o presidente. A TEA continua ativa, eu continuo presidente. Tem um excelente advogado que é de esquerda, mas ele... Respeita, exatamente. A gente tira sarro um do outro por causa das nossas convicções, igualmente estapafúrdias, e tá tudo certo. Mas sem problema. Pois é. Esse seria o ideal, né? Esse seria o ideal de se unir por uma causa da laicidade, por exemplo, e o resto vamos levar de boa. Até hoje, na história da humanidade, a religião sempre foi uma das características, talvez a única, que fizesse com que as pessoas dissessem, com que isso fosse um deal breaker, né? Quer dizer, não importa todo o resto. Olha esse item. Se você não for da minha religião, você é um filho da puta e você merece ser morto e, na melhor das hipóteses, expatriado. Vou virar as costas para você e você a pior pena que você pode aplicar socialmente é essa, né? É você isolar o sujeito. Mais do que isso, só violência. Que, aliás, eles também são grandes fãs da violência direta, né? As palavras ferem. Mas os morteiros da Antifa, não. Esses são um protesto justo, né? Então, eles...
esse tipo de pensamento de isolamento social, eles levam muito a sério, né? E até a religião, em parte, eles, por algum mecanismo evolutivo, né, eles aprenderam que se eles começarem a cortar todo mundo, eles vão ficar sem ninguém. Então tem que ter um perdão. Certo? Eles sempre têm um perdão. Os woke ainda não. Mas eu acho que eles vão acabar chegando nisso. Porque perder fiéis da maneira como eles perdem, assim, a torto e a direito, acaba sendo um tiro no pé, né? Pois é. Não, então, é bom que a gente tenha entrado nisso, porque eu queria justamente te perguntar isso. Tem todo um movimento agora, geralmente mais conservador, né? Mas não só, que acredita que a religião seria como que um antídoto, assim, pro woke. Eu vi isso mais de uma vez. Pois é. Você conhece o Rubin? Como é que é? Sim, o David Rubin. Report? Yes. Qual que é o nome dele? David Rubin, não é isso? David Rubin, né? O sujeito que é gay de direita, né? Isso. Deixa que não era, maluco, né? Que não era. Um dos últimos vídeos, aliás, foi exatamente isso. O cara dizendo, mas olha só onde ele cai. Não sei se as pessoas estão chegando nisso. Ele trouxe sei lá que tipo de especialista era lá para fazer um vídeo lá para ele. Ele disse, e o especialista disse, olha, tirar Deus das escolas dá nisso. A gente tem que pegar e reintroduzir Deus nas escolas. Pô, será que esse pessoal não se toca? Eles lutando com unhas e dentes para não deixar os floquinhos de neve tomarem conta das escolas, que aparentemente é isso que eles estão fazendo e não é de hoje. Já estão doutrinando crianças desde o pre-K, de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E aí eles dizem, não, realmente as crianças se a gente perder as crianças, depois tudo está perdido. Eu fiz um comentário lá que obviamente ninguém vai querer saber. Então vocês redescobriram que para pegar uma pessoa, para trazer a pessoa para a religião, basta fazer isso quando ela for criança, enquanto ela ainda é impressionável. Exatamente aquilo que vocês não querem que os woke façam, vocês vão querer fazer? Sério? Pô. Mas, pois é, não, essa é a mesma crítica que eu tenho também, tu acaba caindo na mesma coisa, né? Só que dá pra ver, assim, claramente que o pessoal woke, geralmente, né, o pessoal woke não tem religião, é ateu até. Então, assim, alguma coisa tem nessa ideia, até porque a religião teve mais tempo, né, justamente de evolução para atingir, assim, como um vírus, né, que tem quando evolve para ficar talvez menos letal, mas mais contagioso, né? A religião teve isso. E o woke não tem. Então, tipo, acho que o pessoal quer usar, né, isso como um antivírus para a religião woke. O problema é que é questionável, né, se isso realmente melhora alguma coisa, sabe? Tu só tá trocando um pelo outro, me parece. Mas não sei, pode ser que não, porque a religião eu mudei pelo menos um pouquinho a minha percepção sobre a religião. Eu acho que não tem só coisa negativa. As coisas positivas que tem também não é por causa da religião, digamos assim, por causa da fé. É mais uma questão sociológica, de evolução social, que a religião precisou incorporar para justamente adquirir mais seguidores, né? Então, essa questão de, por exemplo, de reforçar a monogamia, sabe? Que mais? Certos valores da família, por exemplo, que até sustenta em muito o próprio livre mercado, né? O próprio capitalismo. O mercado que a gente vive depende muito de certos valores que o cristianismo reforça, sabe? Deixa eu te interromper um instantinho só. Eu sei que você não está fazendo uma grande defesa da religião, que você entende todos os males dela, mas essas, vamos chamar assim de qualidades dela, eu acho que a tornam mais preocupante. Veja no caso da homeopatia. Vou pôr um André falando as coisas que você falou, só que no contexto da homeopatia. Ele vai dizer, não, mas veja bem, o médico homeopata, veja o quanto de atenção ele dedica ao paciente. Veja como ele explora o efeito placebo.
Eu vou dizer sim, é verdade. Por isso que eu tenho mais medo ainda. Entendeu? É dourar a pílula. É como, para mim, é a mesma coisa que dizer, não, veja quantas estradas os nazistas construíram. Construíram. Claro. Não, então, eu entendo, eu concordo plenamente. A minha ideia é, será que não existe uma maneira de usar esse lado bom aí dos homeopatas, sabe? Justamente porque Com eles estão conversando existe. mais. Pois Com é, e aí? Existe. Mas qual seria? Trazer, tentar incorporar ao máximo na prática diária dos médicos de verdade, não dá para chamar homeopata de médico, trazer uma cultura de cuidado ao paciente. Só que a gente tem que se perguntar se isso é economicamente viável. Possivelmente não. Porque a consulta do homeopata, obviamente, vai custar mais caro. Então, o homeopata tem uma vantagem evolutiva com relação ao médico de verdade? Claro que tem, porque ele oferece coisas que ele não oferece. Certo? Como qualquer outro caso de quando um animal ele só se aproveita de você, ele é um parasita. Quando existe um efeito mútuo, se chama... Mutualista, eu lembro, mas não né? Tem um outro nome. Eu acho que não é isso. Enfim, eu sei. Se for um mutualismo, até que vai. O problema é quando o parasita começa a botar uma cenoura na frente do seu nariz para você buscar a cenoura. E, no fim das contas, quem está levando o benefício é ele, não você, entendeu? Então, todos os supostos benefícios da homeopatia ou da religião, todo mundo sabe que dá para conseguir isso de outras maneiras e que usar a homeopatia ou a religião para conseguir esses benefícios é o beijo da morte. Certo? Se você tá caindo no precipício, talvez você se segurar por uma corda no pescoço seja melhor. Talvez. Mas possivelmente não. Então, só numa situação, acho que muito desesperadora, que vale a pena, de fato, você fazer esse trade-off. Senão, você possivelmente está só trocando de males. Sim, sim. É que a gente vê, por exemplo, todos esses movimentos, né, de por exemplo, o Esperanto, que foi uma tentativa de fazer uma língua até mais fácil de ser aprendida e tal, com elementos de todas as outras, mas completamente artificial, e não deu certo. Depois teve, antes até, né, foi a religião do positivismo, que Augusto Conte fez, que era justamente até em Porto Alegre, tem o templo lá, muito bonito, por sinal, um dos prédios mais bonitos de Porto Alegre, cheio de motivos, assim, interessantes, filosofia interessante, até grega e tal, tudo mais, mas também não pegou. A ideia era fazer uma religião secular, né, sem Deus, sem nada, também não pegou. E a questão que eu te ponho é essa: a gente quer retirar as coisas boas da religião, mas aí será que dá para retirar assim só isso? Parece que é artificial, entendeu? A gente ainda não conseguiu construir, talvez, uma alternativa sã. Não mesmo. Com certeza. Nailed it. Até onde eu entendo, eu vejo que tentativas, isso como bom fã do Milton Friedman, eu ponho isso na conta das tentativas de planejamento centralizado. Talvez um dia, daqui a 50 anos, ou 500, ou 5.000 anos, em que a gente tem um profundo conhecimento da psicologia humana, da sociologia humana e da antropologia, a gente consiga engenheirar soluções que a gente bote no mundo como um vírus. O cara diz, que características eu preciso ter para isso aqui se reproduzir bem? Aí você vai e engenheira uma coisa e solta no ambiente, e em 2 meses você contaminou o globo inteiro. Talvez um dia, mas hoje em dia, assim, no que diz respeito à sociologia do que atrai as multidões,
a primeira pessoa que dominar bem isso vai ficar multitrilionária, como algumas já ficam. Você consegue... As pessoas que conseguem descobrir qual é o desejo das massas, em geral, estão vendendo um produto ou um serviço. E algumas que conseguem estar no tempo certo, no local certo, e têm energia para fazer isso, tipo, sei lá, um Henry Ford da vida, ou um Elon Musk, seja quem for, esses caras se tornam riquíssimos porque eles conseguem atender ao desejo de muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas essa é uma forma que ninguém achou. De vez em quando alguém, meio que por acaso, claro que com muita tentativa, muitas vezes com muito esforço e tal, tem muita gente minerando essa terra, e muito de vez em quando alguém encontra uma super pepita. Mas eu vejo que as ferramentas para detectar essa pepita são quase que tentativa e erro, você concorda? O cara que achou a Coca-Cola, o cara que achou o automóvel, assim, todas as coisas. Depois que estava lá, algumas pessoas ainda nem viam a utilidade disso, como aconteceu, sei lá, como a lâmpada elétrica, as pessoas diziam, isso é besteira. O telefone, muita gente dizia que era besteira. Videogame, tinha gente dizendo que era besteira. Não, isso nunca vai pegar, vai morrer. Né? Internet até. É um processo evolutivo, né? Igual ao da evolução, que é uma coisa que é um meme que o Dennett trouxe. Depois que eu descobri que, na verdade, o Richard Dawkins foi o que introduziu a palavra, o Dennett explorou melhor. Mas depois que eu descobri que o Hayek foi, na verdade, um dos grandes, descobriu também, sem querer, muito antes do Dawkins. Ele não dá esse nome, né? Uhum. Mas ele fala exatamente a mesma coisa. É um processo evolutivo. A religião, ele fala inclusive da religião, que a religião são e tanto, não só a religião, como esses valores do livre mercado, a propriedade privada, esse tipo de coisa, valorizar a propriedade privada, foram coisas que evoluíram assim. Primeiro, alguém inventou aleatório e pegou, né? Pegou por quê? Porque era vantajoso, sabe? Trazia riqueza e tudo mais. E a religião foi o mesmo. Ele diz no livro dele que justamente a religião trabalhou sinergeticamente com o livre mercado para construir essa sociedade capitalista, que a gente chama, mas isso não é capitalismo, né? É sociedade baseada no livre mercado. Então, eu espero também que vá surgir um meme alternativo, né, à religião. Só que é difícil porque preencher aquele vazio existencial, sabe? Aquela coisa assim que a religião preenche, parece que preenche tão bem, óbvio que não preenche, né? Mas parece que ela dá isso. Isso... Não sei, parece que requer assim, uma crença de verdade. Não pode ser só uma coisa assim, por exemplo, vamos inventar agora, sei lá, sabe, uma nova religião aí, mas a gente sabe que é besteira, sabe que não existe Deus e tal, tudo mais. A gente faz só porque é bonito, digamos assim. Talvez não pegue por causa disso, porque não é... As pessoas não acreditam de verdade, sabe? Isso é uma coisa que eu, como psicólogo, assim, eu penso muito a respeito de como é que... Será que isso é importante, sabe? Porque... Qualquer um já teve que, sabe, se ficar frente a frente ao vazio, né? É só isso que a vida é, não tem nada mais. Isso causa, se tu te deixar levar por esse pensamento, coisa boa não sai daí, né? Então, qual é a alternativa? O que tu, como ateu, assim, sugere? Até queria fechar o podcast com isso, numa nota positiva, assim. O cara que quer fugir da religião, mas ao mesmo tempo ele quer ter um sentido, assim, tu acha... Qual é a tua resposta para esse cara? E para que ele não caia também, justamente, para que ele não caia na religião secular do woke, né? Ou qualquer outra ideologia política, que ele não vire, sei lá, um olavista, sabe, uma coisa assim. O que esse cara faz? Ótima pergunta. Olha, da minha vasta profundidade de conhecimentos filosóficos e psicológicos, já cheguei provavelmente a mais da metade da minha vida. A minha impressão muito clara da minha experiência de vida, juntando o meu ateísmo e a minha vida pessoal, é que esse tipo de preocupação, em geral, vai atingir uma pequena parte da população
que possivelmente não está com sua saúde mental em dia. O cara que está com uma saúde mental em dia, no sentido de que ele já tem valores, vamos chamar assim, de positivos na vida dele, no sentido de que ele adia a gratificação, que é uma coisa fundamental. Então isso atinge muitas áreas da vida dele. Se ele adia a gratificação, provavelmente ele vai se dedicar aos estudos. Ou ele vai se dedicar, pode se dedicar ao comércio, mas enfim, o adiamento da gratificação é central em qualquer tipo de conquista que você faça na sua vida. Porque o imediatismo te leva para a Caracolândia, certo? Não tem outra via. Essa é a melhor via imediatista, certo? Então, se o sujeito desenvolve bons vínculos sociais, por que ele vai se preocupar com isso? Se ele desenvolve uma vida profissional saudável e com boas perspectivas, em que o Estado não está cheirando o cangote dele, deixa ele trabalhar livremente pelo salário que ele quer, quantas horas ele quer, quantos dias na semana ele quer, e ele se satisfaz com isso, um sujeito produtivo, com bons laços sociais, familiares ou fora da família. Se ele preferir, ele pode ter, se quiser ter 30 gatos em vez de um marido ou uma esposa, não tenho nada contra também, porque muita gente vai se satisfazer assim. Mas se ele desenvolve bons vínculos sociais que trazem uma satisfação psicológica para ele, trazem bem-estar, que ele consegue sentir prazer na vida que ele tem, por que ele vai se preocupar com platonismos e socratismos e o sentido último da vida e o universo que vai ter uma morte fria por decaimento termodinâmico, nunca mais vamos extrair energia de lugar nenhum, e a laicidade que não vai para frente, entendeu? Entendi. Sim, mas até para chegar nesse ponto, assim, de se ligar que é importante ter bons amigos, é importante valorizar a família, é importante, tipo, isso às vezes não vem naturalmente para a pessoa, né? Tu tem alguma, assim, tu acha que, não sei, tu tem alguma fonte de onde tu tira essas coisas? Tu chegou nisso lendo, por exemplo, ou tu chegou por experiência própria? Por experiência própria. Eu tive, como muitas pessoas tiveram, tive épocas ruins na minha vida, em que eu estava profundamente infeliz. E eu acho que não é por acaso que os deprimidos, eles não estão se relacionando com ninguém. Isso pode ser tanto causa quanto efeito da depressão. Exato, é uma das teorias psicológicas mesmo, que é um ciclo. Eu acho que a experiência pessoal de praticamente qualquer pessoa é que bons vínculos sociais e, ao mesmo tempo que uma vida profissional e ou acadêmica que eles sintam que seja produtiva, não significa que você tem que fazer o doutorado. Significa que você se sente contente com o conhecimento ou a formação que você tem. Você quer mais? Então você tem que... Eu acho que uma coisa positiva, que é exatamente o contrário de toda a pregação do Bo, que é o simples fato de você botar trabalho, de você ter objetivos, mesmo não precisa ser nem um objetivo de longo prazo, de você dizer, não, eu quero uma vida melhor, e você acordar às 5 da manhã para isso em si é positivo. Isso é bom pro cara, para a saúde psicológica dele, para a saúde mental. Se o cara diz, eu quero ficar bombado, vou treinar 5 vezes por semana. Maravilhoso, entendeu? Não é o objetivo em si, é o fato de que você... os objetivos, eles acrescentam sentido à sua vida da mesma maneira que os vínculos sociais. Os vínculos sociais, eles são objetivos, eles são fins em si mesmos. Porque eles são, ou pelo menos deveriam ser, fonte tanto de prazer como de estabilidade psicológica, de bem-estar. É uma coisa que é difícil imaginar uma pessoa que tenha
bons vínculos sociais. Eu imagino que sejam poucos casos, uma pessoa que esteja bem ajustada socialmente, com vínculos fortes, e que esteja profundamente deprimida. E vice-versa, ou que não veja sentido na vida. E vice-versa. Né? Vai ser bem difícil você manter sua sanidade mental completa sendo um Robinson Crusoe, especialmente se for um Robinson Crusoe dentro de um apartamento 3x4, com 20 milhões de pessoas em torno de você. Aí você olha para aqueles 20 milhões de pessoas e só pensa, eu sou uma merda mesmo, né? Certo? Não, eu concordo plenamente, eu só acho que isso é difícil, viu? Eu acho que isso, assim, não é uma coisa, é para poucos também. Que venha de ti esse impulso e tudo mais. Muitas coisas têm que se alinhar para te levar a esse caminho, sabe? Enquanto que a religião, por exemplo, eu via quando eu morava em Portugal, eu lembro que muitos brasileiros que chegavam, obviamente, não conheciam ninguém, e eles, no ônibus, eu às vezes escutava conversas, mas você é brasileiro? Eu sou também, então se conheciam no ônibus. Que igreja que tu vai? E aí começava, sabe? Mas olha, mas servia uma função bem específica, sabe? Que eu, por exemplo, eu tive a sorte de conhecer gente, porque eu estava lá para fazer um doutorado, então tinha o pessoal do doutorado ali. Mas se eu chego para trabalhar, para ralar e tal, tudo mais, eu não conheço ninguém, e numa igreja é o mais fácil, sabe? Para te conhecer, e é o melhor para te manter até saudável, são. Então eu acho que o que tu está dizendo, perfeito, mas requer mais da pessoa, né? Requer que ela vá procurar sozinha um grupo de amigos, requer que esses grupos de amigos também sejam recíprocos, né? Porque às vezes é difícil. E na igreja, tu tem que ir na igreja. E aí, quando tu tá lá, tu vai ver, tu vai dar bom dia para aquele cara, que às vezes tu, né, não vê toda hora, mas na igreja tu vai ver todo domingo, por exemplo, sei lá, né? Então são coisas que a gente não se dá conta, talvez, e que não vem natural, sabe? Eu não sei, eu pessoalmente, assim, para responder até a minha própria pergunta, eu pessoalmente, eu tiro de muita leitura isso. Sabe, eu encontro muita coisa boa no estoicismo, mas se tu for ler os filósofos estoicos, eles no final das contas também acreditavam num Deus, né? No final das contas acreditavam que tudo já era predeterminado, e que Deus tinha feito as coisas para o teu destino ser o que é, sabe? Não tem muita coisa. Ou seja, é difícil tu achar aí também, sabe? Se tu não concorda com essa visão, é meio... Mas pelo menos é melhor. Até a própria religião politeísta dos gregos, eu tiro muito mais para minha vida do que do cristianismo. Eu acho que nisso eu concordo com o David Hume, que o politeísmo era muito mais interessante, era muito mais assim, sabe, te dava, não sei, era mais bonito as histórias, né, a mitologia e tal, tudo mais, tem lições ali muito mais interessantes até, e é mais tolerante, né, porque cada um tem vários deuses e tal, tudo mais, do que o monoteísmo. Mas também não é para qualquer um, né? Quem é que vai ficar lendo aí livrinho de mitologia e tudo mais? Pois é, se o seu tempo está bem ocupado com vínculos sociais e profissionais e acadêmicos, você não vai ter muito tempo para ler os estoicos, não. Aproveitando só para um último complemento, me veio à mente agora, que eu escutei de outro nazista, que é o Jordan Peterson, acho eu, que é o fato de você assumir a responsabilidade pelas coisas da sua vida. Isso sim é um grande empowerment, porque enquanto você sente uma folha ao vento, é claro que você vai reclamar a todos os deuses da sua má sorte, você só vai ter coisa a reclamar. Enquanto que se você assumir responsabilidade, você está literalmente tomando o seu destino nas suas mãos e dizer, foda-se, eu vou fazer e acontecer, eu vou fazer a minha parte, o que dá para fazer eu vou fazer. E por pouco que eu progrida, eu vou progredir, eu vou saber que o mérito é meu. Tem coisa mais equilibradora e que te dê sentido à vida do que isso? Pois é uma ótima mensagem. E é até interessante porque justamente o Jordan Peterson está tendo esse papel um pouco do profeta, né? Assim, particularmente entre homens, entre rapazes, né? Homens jovens e tudo mais, porque ele passa a mensagem. E ele
Claro, ele fala umas coisas meio questionáveis e tudo mais, a gente não precisa, né, entrar a fundo, mas eu acho que ele está dando um passo talvez nessa direção, de criar uma filosofia de vida, assim, porque tu mesmo acabou de citar ele, né, ou seja, é uma coisa que às vezes não te vem natural, tu precisa ler de algum lugar, tu precisa talvez, e tem outras coisas que a religião oferece, como por exemplo, justamente o ato de rezar, né, tu tá repetindo aquele mantra, tu tá repetindo a tua fé, digamos assim, isso aí reforça as coisas. O estoicismo, por exemplo, o que eles faziam, eles escreviam, né? Eles tinham um diário. E ali, cada entrada no diário era reforçar, eles se relembravam, né? Faziam, olha, te lembra que não importa, fama, por exemplo, não importa, daqui a pouco tu vai estar morto, ninguém vai se lembrar de ti, coisas assim, eles tinham que se relembrar daquilo. Era basicamente a mesma ideia da religião, né? De cada momento lembrar que, sei lá, Deus está te protegendo, tu tem um caminho, tu não pode deixar Deus na mão, coisas assim, sabe? Enfim, é difícil, né? Mas a minha ideia era justamente, se fosse possível, é o ideal, achar uma saída saudável para a religião, né? Uma filosofia de vida que preenchesse o que a religião preenche, sem o efeito colateral dela, né? Agora, se isso é possível ou não, quem sabe? Acho que não saberemos no nosso tempo de vida. Pois é. Enfim, Daniel, a gente já está aqui quase 2 horas, eu não quero... eu tinha marcado 2 horas contigo, então eu não quero ir além. Eu não sei, tu tem alguma... Se quiser acrescentar alguma coisa? Não, acho que falei demais até. O pessoal que quer tu tem um Twitter, o pessoal que quer acompanhar o teu trabalho, como é que faz? Olha, o que eu usava sempre era o Face da Té. Depois eu achei que sem isso não valia a pena. Uhum. Para me achar... Se tu quiser ser achado, né? Senão não tem problema. Eu vou deixar as pessoas que quiserem... Quem realmente quer me achar, consegue. Ok. Vou deixar essa mensagem. Ok. Tá ótimo. Bom? Então tá bom, cara. Olha, muito obrigado por topar participar de novo. E foi um prazer. Finalmente a gente se conheceu de vídeo. Legal. Nunca tinha se falado. É verdade. Depois de tantos anos, hein? Pois é. Primeiros contatos. Não, mas foi um prazer. E de novo, tua ideia com a TEA foi excelente. Eu apoio total. Eu acho que precisa ter, né, uma associação assim para lutar pela laicidade e também para unir o pessoal ateu, principalmente num país como o Brasil. Acho que isso aí é bem válido. Então, foi uma boa ideia isso aí. Legal, parabéns. Obrigado. Se você gostou desse podcast, pode ajudar a divulgar compartilhando nas mídias sociais ou no seu blog e deixando uma avaliação no iTunes ou na plataforma que você usa. Você também pode ajudar fazendo uma contribuição pelo Apoia-se. O Raciocínio Aberto só existe graças ao apoio de ouvintes como você.